Exílio. Essa é a solução. Essa é a solução. E temo que seja a única solução. Uma informação que acaba de vazar do próprio coração do centro de poder da monarquia britânica está causando ondas de choque no público. A relação entre o rei Charles III e a rainha Camila estaria enfrentando uma séria ruptura após o rei descobrir acidentalmente pagamentos incomuns nos fundos reais, valores que não aparecem em nenhuma aprovação oficial. O que é particularmente impressionante é que, ao seguir o rastro, um nome aparentemente desconhecido, mas profundamente ligado, surgiu de repente. Laura Lopes, a própria filha de Camila, estaria diretamente relacionada a esse fluxo misterioso de dinheiro. Longe de parar por aí, com o instinto aguçado após anos navegando pelas águas perigosas do poder, Camila agiu rapidamente. Ela apagou registros silenciosamente, ocultou conexões e bloqueou todas as possíveis pistas que poderiam levá-la até ela. No entanto, o que ela nunca imaginou é que o rei Charles parece ter sabido de tudo o tempo todo. Seu silêncio incomum não é perdão. Parece mais uma armadilha se fechando lentamente. E então, quando tudo parecia perfeitamente escondido, uma figura misteriosa surgiu repentinamente, trazendo informações poderosas o suficiente para abalar toda a estrutura da monarquia. Quem é essa pessoa misteriosa? E o que ela possui que nem mesmo Camila conseguiu antecipar? Será que o rei Charles esteve planejando tudo isso desde o início para inverter o jogo? Ou isso é apenas a ponta de uma conspiração ainda maior, escondida dentro da monarquia britânica? O rei Charles III, que passou mais de 70 anos de sua vida esperando pelo trono, sempre carregou dentro de si uma obsessão pela transparência e pelo legado de sua falecida mãe. Era um homem meticuloso, às vezes ao ponto da obsessão pelos menores detalhes. Sua contraparte era a rainha Camila, a mulher que enfrentou décadas de tempestades públicas desde os anos 1990 para finalmente estar ao seu lado oficialmente. A relação deles, frequentemente celebrada como um símbolo de perseverança e amor tardio, na realidade foi construída sobre uma base delicada de entendimento mútuo e cálculos silenciosos para proteger sua própria família, especialmente Laura Lopes, a filha que sempre permaneceu fora dos holofotes diretos da coroa, mas ainda assim desfrutava de privilégios não declarados. O evento que desencadeou a tempestade ocorreu numa tarde cinzenta de quarta-feira, dentro do escritório privado do rei. O rei, Charles III, estava sentado à sua antiga mesa de carvalho, com a luz da luminária iluminando pilhas de documentos financeiros. Revisar os fundos internos normalmente era uma tarefa rotineira e tediosa, mas para um homem com os hábitos controladores de Charles, nenhum detalhe passava despercebido. Seus dedos, ligeiramente ásperos, percorriam lentamente as colunas de números, inicialmente de forma distraída, até que seus olhos pararam em uma despesa codificada como manutenção de ativos móveis. Uma sensação de inquietação tomou o monarca. Ele franziu a testa. A memória aguçada de um homem que havia administrado o Ducado da Cornualha por décadas lhe dizia que aquele valor nunca havia aparecido nas aprovações do Conselho Financeiro do mês anterior. Era uma soma significativa, suficiente para comprar uma residência de alto padrão em Chelsea à vista. No entanto, havia sido fragmentada em várias pequenas transações, disfarçadas como custos de renovação de propriedades rurais. Charles não chamou imediatamente seu secretário. Ele decidiu investigar por conta própria. Isso não era apenas cautela, mas o instinto de alguém que havia vivido tempo demais em um ambiente cheio de mentiras sofisticadas. Ele começou a rastrear o fluxo estranho de dinheiro. Ele passou por 2 empresas de fachada especializadas em consultoria de arte e depois desapareceu em um fundo offshore, diretamente ligado às atividades empresariais e ao estilo de vida luxuoso de Laura Lopes. Quanto mais ele investigava, mais pesada se tornava sua respiração. A verdade emergia crua e mais dolorosa do que qualquer cenário político que já enfrentara. Fundos pertencentes ao tesouro público e ao prestígio da monarquia estavam sendo desviados habilmente para alimentar as ambições pessoais da família de sua esposa. Ele lembrou-se dos jantares recentes, quando Camila mencionou suavemente as dificuldades financeiras que Laura enfrentava com seus projetos artísticos. Na época, ele apenas acenou com simpatia, sem imaginar que por trás daquelas palavras gentis havia um esquema de longa data para movimentar recursos.
Descobriu-se que por trás daquela suavidade existia uma teia de intrigas que ela havia tecido bem diante de seus olhos. A astúcia de Camila era algo que Charles já admirara, mas agora começava a lhe causar medo. Ela conhecia todas as brechas nos procedimentos administrativos do palácio, sabia quem poderia ser manipulado e como fazer o ilegal parecer perfeitamente legítimo no papel. O próximo movimento do rei revelou a compostura de um homem nascido para o poder. Ele não explodiu em fúria. Charles fechou o arquivo com uma calma quase assustadora. Ele sabia que no mundo da realeza, aquele que demonstrava raiva primeiro era o que perdia. Se a confrontasse agora, Camila, com sua habitual astúcia, encontraria imediatamente um bode expiatório ou apagaria todas as conexões restantes. Ela choraria e usaria décadas de afeto compartilhado para confundir os números frios e duros. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins escurecidos. Essa traição não era apenas sobre dinheiro. Era a quebra da última confiança que ele ainda depositava naquele casamento. Em sua mente, um plano completo de investigação já começava a se formar. Uma caçada silenciosa cujo alvo não era outro senão a mulher que dormia no quarto do outro lado do corredor. Charles pegou o telefone interno e ligou para o chefe da divisão secreta de segurança, com uma voz estranhamente calma, solicitando uma verificação completa que não deixasse qualquer registro nos sistemas oficiais. Ele sabia que estava entrando em um jogo perigoso de gato e rato, onde um único erro poderia derrubar a imagem de toda a monarquia. Ao final daquela noite, o escritório do rei permanecia tão silencioso como sempre. No entanto, a atmosfera havia mudado completamente. Charles estava sozinho, entre as sombras e a luz dourada pálida da luminária, olhando para o relatório financeiro como se fosse uma sentença de morte para sua própria confiança. Em voz baixa, carregada pelo peso de 1000 preocupações, ele murmurou: "Ninguém pode tirar o que pertence à coroa sem deixar rastros." Na manhã seguinte, o Palácio de Buckingham continuava a funcionar como um mecanismo perfeitamente sincronizado. No entanto, para o rei Charles III, cada engrenagem que se encaixava parecia produzir uma nota dissonante. Ele entrou na sala de café da manhã com sua habitual postura composta, camisa impecavelmente passada e os olhos levemente estreitados contra a luz do sol da manhã que entrava pelas altas janelas. À sua frente, Camila estava sentada elegantemente, bebendo seu chá Earl Grey, o jornal da manhã aberto diante dela. Charles não se apressou. Sentou-se lentamente, cortando uma fatia de torrada com cuidado deliberado, seus movimentos tão precisos, como se estivesse realizando uma delicada cirurgia psicológica. Em vez das habituais saudações calorosas, ofereceu apenas um leve aceno de cabeça e um sorriso discreto. Apenas o suficiente, nem frio demais para levantar suspeitas, nem caloroso demais para parecer falso. O silêncio do rei naquele momento não era vazio. Era uma massa densa e sólida, uma pressão invisível que preenchia todo o espaço. Ele ainda discutia a agenda das próximas recepções diplomáticas e os projetos de conservação em Highgrove. Sua voz profunda, estável, regular como o pêndulo de um relógio. No entanto, por trás daquela calma exterior, sua mente operava em plena velocidade. Cada vez que Camila levantava o olhar, Charles desviava habilmente a atenção para os documentos em suas mãos ou para o jardim, evitando qualquer contato visual prolongado que pudesse trair a fúria escondida sob sua fachada real. Ele observava cada pequeno gesto dela, a forma como colocava a xícara no pires com delicadeza excessiva, ou como seus dedos traçavam inconscientemente a borda do jornal. Ele saboreava o drama de guardar o segredo, o poder supremo de saber que sua oponente não fazia ideia de que cada movimento dela já estava sob sua observação. Enquanto isso, a rede secreta de investigação que Charles havia criado começava a se par ou a se fechar. Em salas escondidas, fora de qualquer mapa turístico do palácio, especialistas financeiros e agentes de segurança trabalhavam em silêncio, analisando e-mails, chamadas criptografadas e extratos de bancos offshore. Charles ordenara que se movessem como fantasmas, sem rastros, sem ruído. Ele exigia precisão absoluta, pois sabia que enfrentava uma mulher com o instinto de sobrevivência mais forte da história da monarquia moderna. Camila,
com a intuição de quem passou a vida inteira lendo as emoções de Charles, começou a sentir uma estranha tensão percorrendo seu corpo. Ela percebia que o marido estava ao mesmo tempo próximo demais e distante demais. As conversas continuavam detalhadas, mas faltavam aquelas pausas íntimas que costumavam compartilhar. Sua compostura era perfeita demais, perfeita o suficiente para levantar suspeitas. Quando tentou mencionar um novo projeto de caridade que pretendia incluir Laura, Charles apenas sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos, e desviou a conversa para o clima em Balmoral. A suspeita começou a crescer na mente da rainha. Ela observou a silhueta de Charles saindo da sala, uma figura alta e solitária. Perguntava-se se havia cometido algum erro ou se era apenas a idade tornando-o mais distante. Seu olhar permaneceu na cadeira vazia, onde ele havia estado, enquanto suas mãos começavam a suar. O silêncio do rei era como a superfície calma de um lago antes da tempestade, e Camila sentia-se como alguém caminhando sobre gelo fino, sem saber quando ele iria quebrar sob seus pés. Ao final daquele longo dia, quando a noite caiu cobrindo os cantos mais escuros do palácio, Camila estava diante do espelho, retirando suas joias brilhantes, mas ainda sentindo o peso delas em seu pescoço. Ela olhava profundamente para si mesma, buscando respostas para o comportamento do marido. No fundo, uma voz pequena, mas cortante, sussurrava: "Parece que ele sabe de alguma coisa." Uma inquietação começou a corroer sua confiança habitual, transformando o palácio familiar em um labirinto cheio de olhos invisíveis, observando cada movimento seu. A atmosfera dentro de Clarence House parecia mais pesada sob o peso de uma tensão invisível. Para a rainha Camila, a calma excessiva do rei Charles nos últimos dias já não era um sinal de confiança. Agora parecia uma sentença suspensa pairando sobre sua cabeça. Seu instinto de sobrevivência, a arma que a havia sustentado durante décadas de tempestades públicas, estava em alerta máximo. Ela percebeu que, dentro daquela monarquia, o silêncio do rei frequentemente precedia uma purga fria e implacável. Naquela mesma noite, quando as luzes do corredor se apagaram e os passos dos guardas se tornaram regulares, Camila começou a agir. Ela não procurou aliados poderosos. Em vez disso, foi silenciosamente até sua mesa privada, onde mantinha arquivos disfarçados como projetos de patrocínio artístico. Seus dedos, normalmente adornados com anéis de diamante, agora tremiam enquanto percorriam as páginas. Ela organizava, extraía e destruía. A mente de Camila era uma tempestade de determinação fria e terror puro. Cada rangido do chão de madeira ou rajada de vento a fazia estremecer, o coração batendo acelerado. Ela instruiu alguns assistentes de confiança, pessoas que lhe deviam favores antigos, a alterar números no sistema interno de arquivos. Transferências ligadas a Laura Lopes foram cuidadosamente reclassificadas como custos de manutenção emergencial ou doações anônimas. Ela trabalhava freneticamente para cortar todos os fios financeiros e apagar qualquer rastro digital que pudesse levar o rei à verdade. Suas ações eram rápidas e impiedosas, como uma caçadora tentando desesperadamente esconder suas próprias armadilhas ao perceber que a presa havia se tornado o predador. O que Camila não sabia era que estava atuando dentro de um jogo muito maior. Em um escritório seguro, não muito distante dali, a equipe de especialistas em tecnologia de Charles havia criado uma cópia a espelho completa de todo o sistema de arquivos. Cada edição, cada exclusão feita por Camila estava sendo registrada em tempo real. Para Charles, a tentativa desesperada dela de apagar rastros não era uma fuga, era a prova mais clara de culpa. Seu pânico havia desenhado, sem querer, um mapa perfeito para a investigação, indicando exatamente onde o dinheiro havia sido desviado. O conflito atingiu o ápice quando a pressão recaiu sobre um funcionário de nível médio do palácio, o peão mais leal nas mãos de Camila. Foi ele quem havia autorizado pessoalmente as transferências sob forte pressão. Durante muitas noites, o homem quase não dormiu. Em sua mente, o rosto firme da rainha e suas ameaças veladas sobre o futuro de sua família, caso qualquer informação vazasse, se repetiam sem parar. Ele se sentia como um cúmplice esmagado entre duas forças implacáveis de poder. De um lado, as ameaças de Camila, do outro, a integridade aterradora do rei. O comportamento dele começou a sair do controle. Na escuridão de seu pequeno quarto, ele olhava fixamente para a tela do computador, onde fileiras de números dançavam como acusações. O medo de ser exposto começou, lentamente, a superar o medo das ameaças dela. Ele percebeu que se Camila caísse, ele seria o primeiro bode expiatório lançado aos lobos.
O suor frio encharcava suas costas enquanto pegava o telefone seguro. Seus lábios tremiam, sua respiração era curta e irregular na escuridão densa. Ele sabia que havia apenas uma saída: ficar do lado do homem que realmente usava tia coroa. No silêncio mortal do pequeno quarto, o funcionário pressionou o telefone contra o ouvido com mãos trêmulas. O tom de chamada parecia interminável, cortando o silêncio assustador do palácio. Quando a ligação foi atendida, ele só conseguiu sussurrar, com uma voz carregada de desespero e um lampejo de esperança: "Não posso mais ficar em silêncio." Do lado de fora da janela, nuvens escuras começaram a engolir a luz da lua, sinalizando que um colapso irreversível se aproximava perigosamente. O silêncio do palácio foi quebrado por um encontro não oficial, mas decisivo para o destino. Em uma sala estreita dentro da ala administrativa do Palácio de Buckingham, onde a luz dourada fraca mal iluminava os contornos dos móveis antigos, o infeliz funcionário estava sentado, curvado em uma poltrona. Suas mãos estavam apertadas com força, os nós dos dedos brancos pela pressão. Ele não ousava levantar o olhar para o homem à sua frente. Mesmo assim, podia sentir a presença esmagadora do rei Charles III através do aroma familiar de colônia de sândalo e do leve som do tecido de seu casaco. Charles não se sentou, ficou de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar calmo, mais profundo como um lago à meia-noite. Ele ouviu cada confissão hesitante, cada respiração trêmula daquele homem que descarregava sua culpa. A mente do rei era uma mistura fria de repulsa pela ganância e uma compaixão distante por alguém que havia sido coagido. Quando o funcionário revelou como Camila havia ameaçado diretamente o futuro e a segurança de sua família, um lampejo de fúria surgiu nos olhos de Charles, desaparecendo rapidamente e sendo substituído por uma determinação rígida como aço. A resposta do rei foi decisiva. Ele fez um leve aceno para um oficial de segurança que estava nas sombras. Um sinal silencioso de que, a partir daquele momento, o funcionário e sua família estariam sob proteção absoluta da coroa. Charles compreendeu que havia obtido a peça final e mais importante, não apenas a prova do fluxo de dinheiro, mas também evidências de abuso de poder e decadência moral. Ele abriu o arquivo em suas mãos, comparando o depoimento com os registros financeiros e as diretrizes internas que haviam sido secretamente guardadas. Tudo coincidia com uma precisão brutal. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Camila afundava em uma falsa sensação de segurança. Após ordenar a exclusão de inúmeros registros e a alteração de arquivos, ela sentiu um alívio enganoso percorrer suas veias. Estava diante de sua penteadeira, removendo lentamente os grampos de cabelo, observando seu reflexo com um sorriso discreto de satisfação. Ela acreditava ter limpado completamente o campo de batalha, convencida de que a única coisa restante eram as suspeitas infundadas do marido. Não fazia ideia de que a testemunha viva, que ela pensava ter sido completamente destruída pelo medo, agora estava revelando toda a verdade a Charles. O contraste psicológico entre marido e esposa atingiu o auge de uma ironia amarga. Acreditava ter vencido o jogo de esconde-esconde, enquanto o outro estava pronto para virar a carta final. Charles olhou pela janela, onde as luzes de Londres se desfocavam na neblina da madrugada. Ele não sentia alegria diante da perspectiva de derrubar sua própria esposa, apenas um vazio seco e profundo. O dever de proteger a integridade da monarquia agora superava qualquer sentimento pessoal. Ele fechou o arquivo e o som seco do couro se chocando ecoou como o martelo de um juiz. Os olhos de Charles nunca estiveram tão frios ou afiados. Ele já não era o marido indulgente ou o homem sensível aos projetos de conservação ambiental. Era um soberano, aplicando justiça dentro da própria casa. Cada passo que deu ao sair da sala secreta carregava o peso total do poder supremo. Ele sabia que, na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocassem a coroa, o mundo de Camila desmoronaria, e ele seria quem o derrubaria com as próprias mãos. Charles parou diante da pesada porta de madeira que levava ao quarto real. Ele não a abriu. Apenas permaneceu ali por um momento, respirando profundamente para conter os últimos vestígios de emoção. Seu olhar fixou-se no brasão real, esculpido na porta, os lábios apertados em uma linha firme. É hora de acabar com isso. Naquela manhã, a atmosfera dentro da pequena biblioteca do Palácio de Buckingham não carregava qualquer vestígio de cerimônia formal, apenas uma tensão sufocante que pesava sobre cada respiração. Não havia juiz, nem júri, nem câmeras, apenas a luz cinzenta do início do dia, filtrando-se pelas frestas das cortinas de veludo. Sobre a mesa de madeira polida, pilhas de arquivos verdes escuros estavam empilhadas como bombas prestes a explodir.
O rei, Charles III, estava sentado à cabeceira, as costas retas como uma estátua de granito. Seu rosto não demonstrava raiva, mas seus olhos irradiavam uma autoridade fria e penetrante, analisando cada pequeno movimento da mulher sentada à sua frente. Camila entrou na sala com uma confiança forçada, os dedos apertando com força a pequena bolsa. Ela ainda mantinha seu sorriso gentil característico, mas no momento em que viu os 2 conselheiros jurídicos seniores e os arquivos marcados com selos vermelhos de segurança, aquele sorriso congelou em seus lábios. A mente de Camila mudou instantaneamente do choque para a defesa. Ela procurou desesperadamente um vestígio do calor familiar nos olhos do marido, mas tudo o que encontrou foi um vazio cruel. Quando Charles abriu lentamente o arquivo e deslizou em sua direção as cópias das ordens de transferência e capturas de mensagens recuperadas, o coração dela começou a bater descontroladamente. Os números que ela acreditava ter apagado para sempre agora estavam expostos, ligando diretamente às contas pessoais de Laura Lopes, aos fundos internos da monarquia. O momento do colapso chegou quando a porta lateral da biblioteca se abriu. O funcionário do palácio entrou, o rosto abatido pelas noites sem dormir, mas os olhos ardendo com uma determinação desesperada. Sua presença atingiu Camila como uma lâmina fatal, atravessando a última camada de defesa que lhe restava. Ela olhou para o homem que um dia havia ameaçado. O poder absoluto que antes possuía dissolvia-se como bolhas de sabão. A ação do rei, naquele momento, foi implacável em sua calma. Ele não fez nenhuma acusação, apenas acenou para que a testemunha relatasse exatamente o que havia acontecido. Cada declaração ecoava na sala silenciosa, detalhando como Camila havia usado sua posição como rainha para coagir subordinados e como havia direcionado o fluxo de dinheiro para sustentar o estilo de vida luxuoso de sua filha. Camila permaneceu completamente muda. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Seu instinto habitual de defesa estava paralisado diante da verdade inegável. Ela percebeu que todos os esforços para apagar os rastros haviam sido apenas uma ilusão diante da rede de vigilância que Charles havia construído. A sensação de ter sido traída pela própria arrogância apertava seu peito, tornando cada respiração um esforço doloroso. Charles olhou profundamente nos olhos da esposa. Um olhar cheio de decepção irreparável. Ele não precisava de uma confissão verbal. O tremor nas mãos de Camila e sua postura abatida eram a admissão mais clara possível. Na mente do rei, a imagem da mulher que ele havia amado e confiado havia sido completamente substituída pela de uma conspiradora disposta a sacrificar a honra da coroa em benefício de sua própria família. Seu silêncio agora pesava mais do que qualquer reprovação, formando uma barreira eterna entre eles a partir daquele momento. Finalmente, Charles reuniu os documentos com um gesto decisivo. Levantou-se, inclinando-se levemente para a frente, sua voz baixa e fria como um golpe final para a posição de Camila. Tudo termina aqui. Todo o valor será devolvido imediatamente. Ele virou-se e saiu da sala sem olhar para trás. Camila permaneceu sentada, imóvel, no vasto espaço, cercada pelas provas da ambição que lhe custara tudo. O silêncio tomou conta da biblioteca, sinalizando uma mudança permanente na estrutura de poder da monarquia. Sem qualquer declaração pública, o escritório do rei, na manhã seguinte, estava envolto em um silêncio inquietante. Sobre a mesa, não havia mais pilhas de documentos financeiros, mas apenas um único papel com o selo vermelho da assessoria jurídica real. Cada linha, escrita em linguagem burocrática seca, carregava o peso de uma purga histórica. Remover o nome da rainha Camila de todos os direitos de propriedade e benefícios sobre as residências reais, de Sandringham a Balmoral. A ação de Charles irradiava uma dureza, nascida de uma determinação absoluta. Ele pegou sua caneta tinteiro habitual, a ponta deslizando sobre o papel sem qualquer hesitação. Cada assinatura firme cortava os últimos laços materiais entre a mulher, que um dia amou, e a monarquia que jurou proteger. O rei já havia ultrapassado a dor e a decepção. Restava apenas a calma vazia de alguém cumprindo a justiça. Ele sabia que naquele momento a misericórdia significaria cumplicidade com a corrupção. Enquanto isso, nos aposentos privados da rainha, uma atmosfera de luto pairava no ar, embora ninguém tivesse morrido. Camila estava sentada junto à janela, os olhos vazios, olhando para o pátio do palácio. Acabara de receber uma notificação oficial, exigindo que Laura Lopes devolvesse toda a quantia ilícita em até 48 horas, sob risco de investigação pública pela Polícia Metropolitana. O sentimento de poder, que antes a enchia de arrogância, desaparecera,
substituído por uma humilhação esmagadora. Ela percebeu que não era mais a parceira do rei, mas apenas um fantasma assombrando o sistema que havia traído. O colapso aconteceu silenciosamente, mas de forma completa. Não houve discussões públicas, nem escândalos na imprensa, mas dentro dos muros do palácio tudo havia mudado da noite para o dia. Os empregados, com seus instintos aguçados, já começavam a manter distância de Camila. Olhares que antes demonstravam respeito, agora carregavam apenas cansaço e frieza. Sua posição no poder havia sido apagada com o único movimento da caneta de seu marido. Ao mesmo tempo, na residência de Laura Lopes, o pânico tomou conta quando as contas bancárias foram congeladas e as exigências de devolução começaram a chegar em série. O corte repentino dos fundos reais foi como uma lâmina que interrompeu o fluxo de vida de seu estilo de vida luxuoso. Todos os vínculos financeiros com a monarquia foram cortados, deixando apenas um vazio de dívidas e isolamento social. Camila sentiu uma dor profunda ao perceber que, ao tentar proteger a filha, havia acabado por empurrar ambas para um abismo de rejeição. Na manhã seguinte, o sol voltou a nascer sobre Londres, iluminando as antigas paredes de pedra do palácio como se nada tivesse acontecido. As cerimônias continuaram normalmente. No entanto, a ausência de Camila nas reuniões internas mais importantes confirmou silenciosamente a verdade. Ela havia sido afastada do centro do poder. O rei, Charles III, estava de pé junto à janela de seu escritório, observando os jardins onde as flores da primavera começavam a florescer. Seus ombros estavam firmes, seu rosto refletindo uma estranha serenidade após a tempestade. Ele havia escolhido a coroa em vez do afeto pessoal, a integridade em vez da proteção. Na solidão do poder supremo, o único conforto que encontrou foi uma consciência limpa. Charles soltou um leve suspiro, um som pequeno que se dissipou na imensidão da sala. Ajustou a gola, o olhar fixo no horizonte. Para ele, a monarquia não estava nos diamantes da coroa, mas em um juramento inquebrável de serviço. Ele murmurou para si mesmo como um lembrete silencioso para os anos difíceis que ainda viriam. O poder não está no título, mas em mantê-lo puro. Depois de terminar esta história, na sua opinião, a investigação silenciosa e a decisão do rei, Charles III, de retirar todos os direitos de propriedade de Camila foram um ato necessário de clareza de um soberano? Ou foi uma frieza excessiva de um marido? Compartilhe sua opinião conosco na seção de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. E clique também no próximo vídeo exibido na sua tela. Você vai gostar.